Olá pessoal, muita luz, muita paz, namastê a todos. Voltando então, assunto de hoje e agora, Câmara de Contato. Como organizarmos, um grupo para manter contato com seres extraterrestres? Bom, eu vou contar a história, uma história real, de um fato que aconteceu, não só com o meu grupo, mas com um grupo muito famoso aí na mídia, no Peru, lá pela década de 70 também, tá? Tinha um grupo de jovens assim na faixa dos 16, 17, 18 anos de idade. Os seus pais eram ufólogos, certo? Ufólogos casuísticos e tal. E esse grupo de jovens começaram a montar um grupo juvenil de ufologia. Tá? Um grupo juvenil de ufologia. E eles começaram, a se reunir semanalmente para fazer estudos de ufologia. Tá? Debater, conversar, estudar, até que um belo dia, esse grupo do Peru resolveram fazer meditação no final do grupo. Por quê? Um dos participantes deste grupo era um garoto chamado Sisto Paswell. E esse menino começou a ter uns break mediúnicos, uns transe mediúnicos. E sua mão começou a mexer automaticamente, sem o controle dele. Então eles resolveram ver se aquela mão escrevia alguma coisa, se era algum fenômeno psicográfico. E, quando ele pegou uma caneta e um papel, ele começou a escrever mensagens de um suposto extraterrestre. Então, através dessa psicografia, o grupo ficou todo impregnado aquele dia todo, e começaram a fazer perguntas para esse pseudo-ser extraterrestre, certo ser extraterrestre que estava psicografando através daquele menino, que nunca antes tinha manifestado nenhuma mediunidade, nada. Foi só a partir dessa questão. E esta suposta entidade que psicografava através desse garoto, começou a falar que era de um planeta assim assado, que era de um planeta que ficava em Alfa Centauro, no sistema de Alfa Centauro, tá ok? E o planeta que ele vinha se chamava Apo, Apo. E aí os garotos, foi um dia, 2 dias, 3 dias dessa reunião, um dia os garotos falaram assim, olha, vocês não poderiam mostrar suas naves para nós? Onde vocês estão? Eles falaram assim, nós estamos num determinado... Não falava que era espírito, tá? Já não falava que eles eram espírito. Falava, olha, nós estamos em tal lugar e comunicando com vocês através da telepatia, essa coisa toda. Vocês poderiam provar que vocês existem, que vocês são reais? E essa mensagem falou, então vocês fazem o seguinte, vocês vão tal dia, tal hora no campo, que nós vamos mostrar nossas naves para vocês. Então, isso era um contato programado. Então, esses jovens foram, levando máquinas fotográficas, filmadoras, tudo que vocês possam imaginar, e no horário programado, e no local programado, as naves apareceram. Eles filmaram, eles fotografaram, e no dia seguinte, isso estava em todos os jornais de televisão do Peru. Imagina o boom que não deu. Eles iam de fim de semana. Aí, próximo final de semana, os repórteres estavam todos em cima dele. Todos os repórteres da televisão, do jornal lá do Peru, estavam em cima dele. Nós também queremos ver, nós queremos fotografar, nós queremos ver. Você não pode levar a gente nessa vigília aí? Ele fala assim, eu tenho que... Vamos fazer a nossa reunião e perguntar para a psicografia, porque eles não sabiam quem era através da psicografia.
E aí eles foram lá de novo, né? Com os repórteres junto, participaram da reunião mediúnica deles, né? Os repórteres fizeram pergunta se eles podiam também ver. Eles falaram, não, vocês podem ir tal dia, tal hora, que nós vamos mostrar para vocês também. E dia e hora marcada, foram lá e apareceu para as câmeras de televisão, para os repórteres e para todo mundo que estava naquela vigília. Você imagina o boom que isso não deu? Né? Eu lembro que lá da Espanha, o jornal espanhol enviou para o Peru um de seus repórteres para cobrir essa matéria e fazer toda uma matéria sobre o tema, né? Um repórter que não tinha nada a ver com ufologia na época, nada a ver. Era um cara chamado JJ Benítez. Ah, ele nunca tinha nada com ufologia. Ele chega lá no Peru, uma mesma história, participa da reunião com os meninos, vai para o campo e os UFOs aparecem. Ele fica louco, ele entra num desequilíbrio mental depois disso. Depois disso, ele faz a matéria, ele fotografa, ele filma, e a partir dessa data ele se torna um dos maiores ufólogos do mundo. Escreveu dezenas de livros de ufologia. Escreveu aquela Operação Cavalo de Troia, famoso dele lá, né? Mas é ficção. Mas ele escreveu muitos livros de casuística ufológica e tudo mais. Então, isto que acontecia naquele grupo é exatamente o que aconteceu com o meu grupo aqui em Limeira. Né? Nós tínhamos uma escola de Tai Chi, nós tínhamos uma escola de Kung Fu, tá? E os participantes dessa escola, nós fazíamos meditação. E nós gostávamos muito de ufologia e de espiritualidade. E nós tínhamos vários médiums em nosso grupo. E através desses médiums, os contatos com os espíritos começaram, e depois o contato com os extraterrestres também começaram da mesma forma, mesma maneira, muito parecido. Então, nós costumamos entender que esses agrupamentos, essas reuniões, esses grupos que vai focado na ufologia, nós vamos chamar de uma câmara de contato, onde os ETs observam, analisam e pode decidir ou não se vai dar um contato para esse grupo, através ou de um sensitivo ou de alguma pessoa, ou através de umas vigílias no campo, onde você provoca o contato e os UFOs aparecem. Né? Então, nós temos experiências muito interessantes nessa área. Eu lembro que um dos irmãos, né, do Sisto Paswell, desse menino lá do Peru, que era o paranormal que recebia, ele se mudou para o Brasil na década de 80, tá? E fundou aqui no Brasil uma filial do grupo que eles tinham. Eles batizaram o grupo deles lá no Peru de Grupo Rama, tá? Que era o Amar de trás para frente. E que, o termo Rama não tinha nada a ver com o Rama da Índia. Era também no som e tal. Grupo Rama, tá? Quando ele veio aqui em São Paulo, ele fundou uma filial do Grupo Rama. Ele foi trabalhar na indústria Filco, sabe? Ele era da parte de marketing, né, da coisa lá, né? E ele montou um grupo aqui no Brasil. E esse grupo dele, cara, chegou a ter 10 mil pessoas inscritas. Tá, ok? Quando ele fazia palestras, ele carregava umas 300, 500 pessoas, até 1.000 pessoas para assistir uma palestra desse cara. Era que nem o Trigueirinho, lembra quando o Trigueirinho fazia palestra? Voltavam teatros, né? Eu, naquela época, para botar 100 pessoas era a coisa mais difícil do mundo. Então, esses caras eram muito famosos, assim, sabe? Então, ok. E aí ele escreve um livro aqui no Brasil, chamado Os Semeadores de Vida, onde ele vai contar as experiências dele no Peru, os contatos que ele tinha, né? Os contatos programados, que eles iam fazer vigília no campo e os UFOs apareciam, tal, ok? Mas ele tinha a mania de, nesse livro mesmo, ele escreve sobre os ETs confederados e não confederados, os ETs bons e os ETs não bons. Aí pegou um dia. E ele fazia palestras, ele fez várias palestras no meu espaço. Eu tinha um espaço em São Paulo da década de 90, certo? Em 90, eu tinha um espaço em São Paulo. E ele ia fazer foi fazer várias palestras e lotavam, tinha muito por gente, né? E um dia depois que a gente terminou a palestra,
Foi um sábado à tarde, eu lembro. E depois nós chamamos pizza, né? Tava a esposa dele, tinha uma esposa bonita, tal, né? Tudo ali, comendo pizza, conversando, tal. E aí eu botei ele na parede. Falei, aqui onde você tirou esse negócio? Aqui, ó. De ter do mal não conferido. Eu não acredito que você tinha tido um contato com ele. Eu tinha falado isso para você. Sabe? E aí eu comecei a questionar ele. Comecei a jogar ele contra a parede. Falei, ó, esse negócio não existe. Eu não sei de onde você tirou isso. Você não pode fazer isso. Isso é muito perigoso. Porque nós estamos preparando a humanidade para um grande contato. E você começa a colocar terrorismo na história. Inventar um novo demônio, né? Um demônio moderno. Agora, o demônio moderno é ET do mal, né? ET não confederado, é aqueles draconianos, é aqueles, né, corintianos, aquelas coisas todas. ET corintiano é foda, né? Entendeu? Então, não pode. Realmente, essas pessoas, o que elas faziam? O nível de contato delas não era tão profundo assim, porque o sensitivo era o irmão, não era ele. Né? E aí, o que acontecia? Esses caras começavam a copiar a ideia de outras pessoas. Para pôr no livro também. Não era ideia dele, que ele tinha contatado. Então vinha da mídia, vinha da ET do mal, tem outros contatos. E não é verdade, sabe? Eu passei a minha vida inteira estudando isso, vivendo isso, né? Para aprender que isso não existe. Né? Então, muito bem. Aí eu lembro que eu saí de São Paulo e ele tinha uma briga constante. Esse cara, ele tinha uma briga constante com o pessoal da revista UFO. Porque ele falava que tinha os contatos e o pessoal da revista UFO chamava de charlatão, que ele não provava os contatos, que era tudo, sabe? Você está me entendendo? Era uma briga, porque eles eram de ufologia meio psíquica, sabe? Aquela coisa de esotérica e tal. Que ele tirava umas fotos e os caras da ufologia casística não acreditavam nas fotos dele. Era briga, sempre uma encrenca. E a revista UFO sempre brigando com ele, né? Você está entendendo? Da mesma forma que o Gevaerd brigava com o Orandir, brigava com todo mundo aí, né? Bom. Aí eu lembro que eu fechei meu espaço em São Paulo e vim embora para o interior e eu perdi muito contato com ele. Inclusive com o grupo dele, sabe? Eu tinha amigos muito próximos meus, né? Inclusive pessoas que fizeram física na Unicamp também, né? Eram amigos meus, depois de mim, mas eram do meu grupo também, sabe? E foi participar do grupo Rama também, fazer vigília com o pessoal lá e tal, né? E aí aconteceu um fato, eu já fazia assim uns 2 anos que eu não via o Charlie, né? Que eu não via o pessoal. Ele se chama Charlie Paswell. Aí, rapaz, esse cara ele vai para os Estados Unidos e fica uns 6 meses nos Estados Unidos. Quando ele volta dos Estados Unidos, ele volta a Verônica. Ou seja, ele vai com o Charlie. Eu confesso para vocês que eu conheci ele perto, ele nunca mostrava nenhuma tendência homossexual. Casado com uma puta mulher bonita. Sabe? E ele vai e volta como Verônica. A mulher dele entra em colapso existencial. E imagine ele subindo tinha um encontro marcado do grupo Rama, tudo, né? Centenas de pessoas aguardando a volta dos Estados Unidos. Ele sobe com o cabelo comprido, maçãs, seios, tal, com Verônica. Não é mais o Charlie. Meu, vocês não têm noção do que aconteceu. Foi um desabamento, assim, do Grupo Rama no Brasil. Praticamente foi o caos. E como Verônica, ele escreve um outro livro chamado Jesus, um mestre zen na Galileia. E eu lembro que ele vai apresentar esse livro dele no Jô Soares, mas ele não vai como Verônica. Ele vai como Charlie. Mas você vê que ele está com maçã no rosto, sabe? Ele injetou silicone no rosto. Ele está muito transformado, parecendo uma mulher. Certo? Só que ele, né, não vai como Verônica. E praticamente depois dessa história, o Grupo Rama desabou no Brasil. Até o ponto dele não poder mais ficar no Brasil. Ele se muda para... ele está morando no Canadá. Lá ele tem um grupo de ufologia espiritual, esotérica, de ufologia, sim, mas como Verônica. Ele assumiu 100% a homossexualidade dele e vive lá, né,
Se vocês entrarem na internet, vocês podem fazer uma pesquisa. Porque o que eu estou falando é uma coisa real, não e nem estou denegrindo o trabalho dele. Inclusive, eu sempre falei nas minhas palestras que o fato do cara assumir uma homossexualidade não muda em absolutamente nada toda a crença do trabalho espiritual que ele tinha feito ou deixado de fazer. Você está entendendo? Que a definição sexual de uma pessoa não tem nada a ver. Inclusive, um dos maiores médicos que trabalhou comigo era homossexual. E eu adorava o cara era sensacional, como médico, como pessoa honesta, sabe? Você está entendendo? A coisa mais difícil é você achar um médium honesto, que ele seja honesto, que ele seja sincero, sabe? Que ele não queira, quando ele não vê, quando não sabe, ele começa a inventar a coisa, sabe? Isso aí que é perigoso. Aí você se torna um médium desonesto. Então aí é complicado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu nunca vi nele, ele nunca foi desonesto. Pelo menos comigo ele nunca foi. Certo? Então, mas o trabalho dele quebrou no Brasil. Inclusive, durante um tempo atrás, tem um pessoal da própria revista UFO, eles faziam um congresso de ufologia com o seguinte tema, né? Congresso só contatados. Então ele só levava contatados. E o Cistos, a Bianca ia, quando a Bianca estava viva, a Bianca faleceu faz pouco tempo atrás, né? E quando ela estava viva, ela ia nesses congressos. O Cisto participou muito desses congressos, que às vezes era em Curitiba, né? Congresso de contatados. Então ia só contatados, assim, pessoas, né, contatadas. E o Cisto é uma pessoa que está trabalhando até hoje, faz palestras até hoje, mora no Peru, sabe? Vem muito no Brasil em congressos. Vocês podem entrar na internet e procurar o trabalho do Sisto Paswell, né? E vocês vão ver um trabalho muito interessante com ele, né? Então, o que eu quero revelar com vocês? Qual é a discussão que a gente quer colocar no plano? É possível, Laércio, provocar um contato com seres extraterrestres? É possível fazer um grupo, ir a campo, fazer vigílias? É possível, mas vocês têm paciência? Porque não vai acreditando que no primeiro dia que você for lá vai encher de nave no céu. Sabe? Entendeu? Foi uma época que as coisas aconteciam. E eu acredito que o grupo do Sisto Paswell, o grupo do Sisto, era dentro desse contexto também. Era JJ Benítez, toda aquela reportagem, os UFOs queriam se mostrar mesmo. A pergunta é, hoje, será que os UFOs hoje querem se mostrar também, da mesma maneira? Será, por exemplo, deixa eu contar uma história interessante para vocês. Durante a década de 60, 50, 60, existia um médium brasileiro chamado Peixotinho. O Peixotinho era um dos poucos médiums brasileiros de materialização. Então, ele fazia sessões mediúnicas que ele liberava um ectoplasma e os espíritos se moldavam nesse ectoplasma e conversavam, dialogavam com as pessoas, né? Aí, passou-se um tempo, o Chico Xavier participou de muitas reuniões dessas com o Peixotinho, tem foto com o Peixotinho, sabe? Tem foto da sessão com os espíritos materializados. Ok? E aí, o tempo foi passando e o Emmanuel deu uma mensagem, olha, a partir de agora não vai existir mais sessão de materialização. E acabou. Então a pergunta é, por que esse fenômeno não evoluiu ao invés de parar? Você está entendendo o que eu quero dizer? Se começou um trabalho espírita de materialização, por que esse negócio não evoluiu a ponto de materializar sem médium, fazer o grupo e a coisa acontecer? Sabe? E não tinha. É como se o plano astral projeta uma coisa, trabalha, depois não. Vamos parar, não é por aí. Vamos fazer outro, sabe, aquela coisa? Instigou, lançou a semente e depois... É a mesma coisa do disco voador. Ele tem ondas. Se você for um pesquisador de ufologia, você vai ver que tem uma época que apareceu disco voador pra caramba no mundo inteiro. Abdução, contato, depois cai. Teve uma época que volta de novo, tem um pico de onda, depois cai.
Agora nós estamos na época de vacas magras. Nós não estamos naquele pico de muito caso. Você está entendendo? Então, o que que acontece? Será que se a gente for no campo fazer uma provocação, eles vêm? Será que eles vêm do mesmo jeito que vinha para o Cisto, que veio para aquele grupo, que veio para repórter, que veio para todo mundo? Eu falo para vocês que não. Por isso que vocês têm que ter muita paciência hoje. Era outra época, outro tempo. Nós, todas as semanas, nós temos o nosso grupo de vigília ufológica aqui no nosso Ashana, mas vê se aparece de uma forma, sabe? Já tivemos algumas luzinhas, mas é light. Não é aquele puta fenômeno que, né? Desse que você está vendo no vídeo aí que eu pedi para vocês verem. Né? Então, ufologia, você está lidando com inteligências avançadas, você está lidando eles têm que fazer um projeto para a gente, eles têm que fazer um projeto, você tem que estar dentro de um projeto para a humanidade, é uma coisa muito grandiosa. Né? Eu sempre pergunto, né, para os espíritos, por que vocês pararam a materialização? Por que vão fazer uma materialização contundente dos espíritos? Vamos materializar o espírito dentro do laboratório da Unicamp. Vamos levar um médium lá, vamos fazer uma sessão dentro do laboratório da Unicamp e materializar o espírito e dar a tapa na cara, então vocês veem, meu. Aí o que acontece? Intervenção. Aí é uma intervenção espiritual. É a mesma coisa. Por que o ET só abduzia João Ninguém? O ET nunca dava contato de abdução para uma autoridade militar, para uma autoridade científica, para uma autoridade religiosa, abduzir o Papa, por exemplo. Vamos abduzir o Papa, já resolve o problema. Entendeu? Então, isso significa que os ETs, eles não tinham o planejamento era light, intervenção light.